Muito boa tarde a todos, sejam todos mais uma vez bem-vindos à Câmara Municipal de Matinhos, orgulhosamente, através da Escola Legislativo, promove sua 10ª palestra este ano, hoje com a ilustre presença aqui do nosso amigo Francisco Amaro, mais conhecido como Chico Minhoca, que realiza um trabalho incrível de educação ambiental em todo o litoral do Paraná. Seja muito bem-vindo à nossa Casa de Leis, esteja à vontade. Eu quero agradecer também a presença dos nossos colaboradores da casa aqui e desejo aí uma ótima palestra a você, Chico, e a todos que nos acompanham através de suas moradias. Muito obrigado. Boa tarde a todos, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, você que nos acompanha de uma forma online, as pessoas presentes aqui também na plateia. Como o Mário já falou, Francisco Amaro, mais conhecido como Chico Minhoca. Nós já estamos, então, aqui há 20 anos, no litoral aqui do Paraná, mas, mais especificamente, há 13 anos, nós tivemos a oportunidade de começar a trabalhar com a parte, então, voltada para a terra, voltada para essa parte toda que envolve, né, a questão do meio ambiente, que é o nosso tema de hoje. Pedir licença para vocês, eu só vou retirar aqui a máscara, estou um pouco mais distante das outras pessoas, para continuar a nossa fala aqui. Eu estou aqui com a minha assessora, esposa e assessora, que está aqui facilitando as coisas, então foi ela quem recebeu a máscara. Quero agradecer assim, imensamente aqui o Mário, a dona Nívia, que acabou também abrindo esse espaço para que nós pudéssemos também estar aqui falando um pouco desses trabalhos, como eu estava comentando, né, dos últimos 13 anos, voltado para a parte de meio ambiente aqui no nosso litoral do Paraná. Matinhos é um local que a gente tem assim um carinho muito especial. Quando meus pais vieram para cá conhecer essa cidade, então, ao deixar o interior, vieram para cá e nós estamos todo esse tempo aqui e temos muito a agradecer. Agradecer às pessoas que abriram tantas portas para nós ao longo desse tempo e tudo que tem acontecido porque as coisas foram portas que foram se abrindo, como essa que está se abrindo aqui hoje. Então, é um momento assim de agradecer por essas coisas todas que vieram acontecendo e também compartilhar coisas novas que foram acontecendo e que deram certo ao longo desse tempo. E é por isso que nós estamos aqui hoje para falar de um tema assim muito importante, né? Vou pedir então aqui para que a Gislane passe o nosso próximo slide. E o nosso tema de hoje da nossa palestra é esse daqui, ó. O que estou fazendo pelo meio ambiente, né? Então, qual a minha contribuição para as próximas gerações? Por que esse tema, né? O que eu estou fazendo? Porque, assim, eu posso falar do meio ambiente de várias maneiras. Eu posso falar do meio ambiente sempre destinando algo para o empresário, algo para o poder público, mas sempre destinando para outros. O nosso tema é voltado para aquilo que eu estou fazendo, né? O que eu pretendo fazer, o que eu estou pensando para as próximas gerações. Porque daí, quando eu for cobrar lá para outros fazerem, eu já estou fazendo também a minha parte. Daí eu posso contribuir com a comunidade, posso contribuir com as escolas, posso contribuir no local onde eu moro, na rua, enfim, em todos os locais onde eu possa desenvolver o meio ambiente. Mas antes de começar mais especificamente esse assunto, eu vou pedir licença aqui para vocês, para pôr o meu macacão, porque quando eu coloco o meu macacão, é como se eu estivesse desenvolvendo todas as ações, né, voltadas aqui para o meio ambiente no nosso litoral. Só um pouquinho. Bom, pessoal, então eu acho que agora eu já consigo então falar desse tema tão agradável, né, e tão gostoso de falar dessas espécies presentes aqui na mesa, falar dessas cartilhas que resume todo esse trabalho que a gente desenvolveu aqui pelo litoral e se desenvolve. Ao colocar o macacão, não é só colocar o macacão, né? Mas é colocar toda essa responsabilidade, todo esse compromisso, as atitudes, as nossas ações voltadas para o meio ambiente. Quando eu trabalho com a recuperação do solo,
é isso, é a vida. Quando eu coloco algo acima do solo, é a vida para que outras pessoas possam se sentirem motivadas também. Então, o questionamento é esse, né? O que eu estou fazendo pelo meio ambiente? Esse é um tema muito importante da gente pensar um pouco mais adiante. E quando a gente fala assim, né, o que eu estou fazendo pelo meio ambiente, eu trago aqui a seguinte reflexão, convido você que está nos acompanhando aí, a pensar algo muito importante, saber, né? Quando eu falo em saber, vocês estão acompanhando essas imagens aqui, e no seu saber, identifique aí todas as espécies presentes aqui nessa imagem que você está vendo. Você aqui presente na plateia também, né? Então, o saber, né? Então, eu sei quais são as espécies, para que serve, se ela é nativa, se ela é exótica, se ela é para uma horta, se ela é para um jardim. Então, o saber, né? Uma definição, né? Um conceito, né? Saber. O meio ambiente, nos últimos anos, a gente tem observado que muitas pessoas dizem que sabem sobre o meio ambiente, dão opinião sobre o meio ambiente, mas elas apenas dão opinião. Muitas vezes, no meio ambiente, é necessário que você tenha uma ação, para poder você ter algo, né, poder trabalhar algo além disso, pensando um pouco mais nas gerações futuras, se lembrando do nosso tema, né? Então, o saber. Mas tem uma coisa importante, que é o saber fazer, né? Olha que importante. São dois verbos que se somam, né? Saber fazer. Então, quando eu sei de algo, e aí todas as profissões, as pessoas têm o seu conhecimento, mas quando ela tem aquele conhecimento do saber, mas ela sabe fazer algo, ela avança um pouco mais adiante. Então, quando eu olho para a cidade de Matinhos, eu olho para o meio ambiente, eu tenho várias definições, eu posso dizer isso, aquilo, outro. E assim você pode fazer seu exercício também. Mas quando eu sei fazer alguma coisa, eu estou contribuindo para o meio onde eu vivo, mas também eu estou contribuindo para a cidade, estou contribuindo para o meu bairro e estou contribuindo para as futuras gerações. Olha que importante. Então, esse meio, nós vamos usar muito essa palavra aqui ao longo da nossa fala aqui hoje. O meio. Então, saber fazer. Saber fazer como? Através de um meio. Esse meio é parte de mim. Mas tem uma outra definição importante, que é o saber fazer e acontecer. Opa, aqui nós chegamos num ponto, assim, extremo, daquilo que é o importante para a mudança, né? Saber fazer e acontecer. Então, quando eu, conversando aqui com o Mário, conversando aqui com o pessoal presente na plateia, eu digo assim, eu sei fazer isso, podemos fazer isso dessa maneira, mas a gente pode fazer acontecer desse jeito. Eu estou usando técnicas e manejos e apresentando um resultado, apresentando uma solução, para a partir daí eu pensar em algo a mais. Então, eu trago essas reflexões para nós do saber, né? Saber fazer e acontecer. Quando eu faço isso, eu estou pensando na mudança, né? Nessa mudança toda que é a minha contribuição com o meio ambiente. E aí tem algo assim que me chama muita atenção, que quando a gente trabalha com grupos, quando a gente desenvolve esses trabalhos, que é o significado. Se eu sei fazer alguma coisa, ele tem um significado para mim ou para algo que está ao meu redor. Então, esse significado do meio ambiente. Tenho girado muito por aí nos últimos tempos, e eu vejo que quando a palavra meio ambiente ela é pronunciada pelas pessoas, ela é pronunciada de uma maneira assim, sem expressão, porque as pessoas muitas vezes não vivem isso. Mas se a pessoa sabe, ela sabe fazer e ela sabe indicar caminho através do acontecimento, aí é diferente, porque daí tem um significado, mas o significado ele vai além. O significado ele vai somar com outras pessoas. Então eu trago essa reflexão, já nesse início aqui de fala nossa, para poder a gente começar a pensar qual é o meu papel em relação ao meio ambiente. Não é, talvez muitas vezes não é só você estar lá separando o resíduo. Eu estou separando o resíduo, então já estou contribuindo. Não, você pode ir um pouco mais além. Como é que é o meu consumo? Né? Como é que eu estou pensando nas energias renováveis, naquilo que não é renovável, que daqui a um tempo vai poder acabar e a gente vai ter que buscar outros meios para isso. Então, vamos pensar um pouco nessa estratégia, né? E aí, eu penso muito nas minhas ações, né? Quais seriam essas minhas ações para essas mudanças, né? E daí eu trago aqui presente algumas coisas que eu considero assim muito importante. Vou utilizar como exemplo esse vaso aqui, ó. Esse vaso, ele está aqui de uma maneira bonita, ele tem um aparelho sobre ele que está indicando aqui algo que nós consideramos a fertilidade desse solo e o pH.
e ele tem um solo aqui, né? Então, quando eu trabalho e quando nós trabalhamos a parte de meio ambiente, nós trabalhamos algo que é importante, que as pessoas tenham o seu entendimento, que é o solo. Então, quando muitas vezes a gente desenvolve algum trabalho, eu sempre imagino algo acima do solo, mas se a gente não tem um solo bem trabalhado, a gente não tem um solo bem desenvolvido, como é que eu vou pensar nesse solo do ponto de vista de produção? Então, quando eu imagino uma horta lá na minha casa, quando eu imagino um jardim, o primeiro passo, já contribuindo com o meio ambiente, trabalhando o meio ambiente, é a parte do solo. Estou fazendo essa reflexão pelo seguinte: muitas vezes, quando nós desenvolvemos nossos trabalhos, as pessoas pensam sempre em algo acima do solo, mas sem fazer essa etapa de trabalhar bem o solo. E aí eu trago uma reflexão de uma frase que é um ditado popular, né? Que falam por aí que tem muito a ver com isso. O meio ambiente, muitas vezes, as pessoas elas atropelam, né? Vão querendo passar etapas sem você cumprir. E tem um ditado que diz assim que muitas vezes é calçado o sapato primeiro do que a meia. Esse ditado, para mim, ele resume um pouco, muitas vezes, as nossas ações com o meio ambiente. Então, quer dizer, calça o sapato primeiro do que a meia. E aí alguma coisa lá na frente não dá muito certo. Então, o que acontece? É por aqui o caminho. Se eu não trabalho bem o solo, se eu não valorizo o solo do nosso litoral, então eu vou ter pouca dificuldade, eu vou ter bastante dificuldade de conseguir ter uma produção acima dele. Mas eu estou partindo aqui do ponto de vista de uma horta e de um jardim, aquele local lá na sua casa. Mas vamos pensar isso do ponto de vista das minhas ações. Quando eu derramo óleo lá deixo o óleo de qualquer jeito, que vai para qualquer local, quando eu coloco o lixo de qualquer jeito, e aquela pilha, aquele material eletrônico vai para algum local, então observe, o meio, né, é um material que já foi utilizado, que ele pode ser reaproveitado de uma outra maneira, e eu estou contribuindo com o meio ambiente. Então, observe que eu estou passando aqui várias dicas importantes em relação a isso, aonde traz a reflexão para você do que você está fazendo pelo meio ambiente. Esse é o nosso papel. Mas vamos pensar, o solo é uma definição, porque tem tudo a ver com o trabalho que o Chico Minhoca desenvolve no litoral. Mas vamos pensar, então, na água, né? Alguns anos atrás, a gente sofreu tanto com a água, né? E a água, a gente usa ela de tantas maneiras diferentes, de tantos jeitos diferentes, né? A gente circula pela cidade e você veja a água sendo reaproveitada de uma maneira ou sendo, né, desperdiçada de outras maneiras, né? A falta da consciência, muitas vezes a boa consciência, as boas ações, as atitudes que as pessoas têm em relação a isso. A água. Eu estava outro dia pensando aqui nessa fala com vocês, e foi bem naquele dia que começou a chover. Eu não sei se as pessoas aqui no litoral observam, mas normalmente as nossas chuvas aqui no litoral, pode até ter um trovão ou outro, um pouquinho de trovoada, né, um pouquinho de vento, coisa parecida, mas normalmente as nossas chuvas no litoral é aquelas chuvas mais calmas, diferente de outras regiões, e aquelas chuvas contínuas. E muitas vezes as pessoas dizem assim, nossa, mas esse tempo não para de chover, que beleza que está chovendo, né? A água vida, né, para o solo, água vida, né, para as espécies em geral, né, para a nossa sobrevivência em relação aos alimentos. Então, uma reflexão muito importante, já muito se falou sobre isso, mas ainda se precisa falar bastante sobre isso, é a importância da água, né? O nosso litoral ele é rico em água. Enquanto tantas outras cidades estão sofrendo com a falta da água, nós aqui ainda continuamos tendo, né, porque tem uma floresta preservada, ainda tem pessoas que cuidam desse ambiente, e a gente pensa nisso um pouco mais adiante, né? Então, trabalhando esses dois temas, né? O solo, a água, a vida que gira em torno disso. Aí podemos trabalhar a parte do ar, podemos trabalhar também a parte da importância do sol, né? Uma época que nem essa, as estações do ano, o respeito às fases da lua, enfim, tudo aquilo que a gente pode ir um pouco mais aprofundado. Mas vamos trabalhar esses dois temas pensando nessa parte da vida em relação ao meio ambiente. Um solo desequilibrado, como já aconteceu em muitas regiões por aí, ele acarreta uma série de dificuldades voltadas para o meio ambiente. A falta da água, ela tira tantas vidas, né, inclusive até as humanas, né? Então, pensar um pouco nessas reflexões voltadas para a parte da vida, né? Quando a gente fala em meio ambiente, né, a gente está falando assim de meio, né?
Mas como é que eu vou fazer para que esse meio ambiente ele trabalhe, né? Como é que eu vou fazer para que essa vivência toda ela possa ser transformada, né? Então, uma das coisas importantes que deram certo nos trabalhos que o Chico Minhoca desenvolveu nos últimos tempos é os trabalhos das parcerias. Então, parcerias voltadas com o meio ambiente. Então, tem vários trabalhos que as pessoas fazem por aí que funcionam através das parcerias. Eu vou citar um exemplo que acontece aqui em Matinhos, né? Todos podem acompanhar essa imagem aqui, ó, de um trabalho que a pessoa desenvolve aqui em Matinhos, né? Ó, isso aqui é um pneu que foi transformado num vaso. Olhando assim, ó, é um pneu de um kart, né? Ia para o lixo. E alguém teve a ideia de transformar num vaso. Aparentemente só um pneu, mas quando eu coloco um outro vaso dentro, ó, eu posso enfeitar a minha varanda, posso enfeitar lá a minha casa, posso colocar em alguns locais. E até antes de iniciar aqui a palestra, tinha um pessoal já querendo levar para casa essas éricas aqui. Então, observe, aquilo que é bonito, né? O reaproveitamento, né? Então, nós estamos falando do meio ambiente, eu estou apenas com um exemplo aqui, mas a gente pode pensar tantos e tantos exemplos de pessoas que hoje, através do reaproveitamento, contribuem com o meio ambiente. Aqui, Anderson, ó, tanto trabalho que você já desenvolveu aqui em Matinhos, ó. Então, o Anderson lá, né, da Artes, ele faz um trabalho muito legal. E nos cursos que a gente desenvolve por aí, a gente normalmente sorteia para as pessoas esses pneus, para que as pessoas levem para casa e elas possam também fazer essa reflexão, que não é apenas um vaso, mas é um vaso de um reaproveitamento, que poderia ser feito de tantas e tantas outras maneiras das pessoas reaproveitarem, né? Então, quer dizer, parcerias. O Anderson está lá trabalhando com os pneus, mas eu estou aqui falando do trabalho dele, estou valorizando o trabalho dele. Poderia falar também do Márcio, da União, lá de Paranaguá, que faz um trabalho tão legal, reaproveitando aqueles baldes de água mineral que é distribuído por tantos locais aqui no nosso litoral. Então, são pessoas que têm iniciativa, através do reaproveitamento em relação ao meio ambiente, que vai contribuindo, né? que vai fazendo todo esse trabalho de acontecimento, né? Então, a parceria público-privado, reaproveitar, isso é algo muito, muito importante, porque nós estamos numa sociedade de consumo. As pessoas estão o tempo todo consumindo, né? Vai consumindo, mas não para pensar como é que é esse consumo, né? A alimentação, muitas vezes, ela é farta, então a pessoa não pensa que pode reaproveitar essas alimentações de outras maneiras também. Então, aqui, uma reflexão sobre isso. Vamos pensar também em outras estratégias, né, voltada para essa parte do meio ambiente. Eu tenho observado nos últimos tempos que as pessoas têm crescido o interesse pela natureza. A pergunta é, elas têm crescido esse interesse pela natureza por quê? O que levou a pessoa a se interessar tanto por isso? Muitas vezes a pessoa passou boa parte do tempo morando em um ambiente que tinha pouco contato com a natureza. Mas, ao longo do tempo, ela desenvolveu esse interesse por isso. Tenho observado aqui na cidade que estão construindo várias casas, né, que a gente considera as famosas casas conjugadas, né, essas casas em 3, 4 casas ou 2 casas no mesmo terreno. E conversando assim com algumas pessoas, alguns serviços que apareceram nos últimos tempos, eu observo que a cada, por exemplo, num lote com 3 casas que foram construídas, pelo menos uma, as pessoas estão tendo interesse em substituir a brita, em substituir o telhado, em substituir a calçada, pela parte de um jardim e de uma horta. Então, é comum, as pessoas têm me procurado para isso. Então, está tendo esse interesse. Aí a pergunta que eu faço, e volto a falar sobre isso, é, na época das nossas avós, era comum, né? Para o pessoal aí que tem os seus 40 anos, era comum as pessoas terem uma hortinha em casa, ter lá alguma coisa no pomar, né? Era comum as pessoas terem isso. Ao longo do tempo, isso deu uma quebrada, né? As pessoas perderam um pouco esse interesse. Mas agora, nos últimos tempos, nos últimos anos, as pessoas têm voltado a ter esse interesse. Isso é bom. É bom porque a gente está falando de meio, né? De meio ambiente. Então, se eu estou falando do meio ambiente, eu estou falando de interesses, eu estou falando de algo voltado para a natureza. Então, se a pessoa vai cultivar na sua casa um jardim, opa, isso é bom, porque ela está tendo essa relação com o meio, né? Está tendo a relação com algo vivo, que não é só aquela construção física. Ela vai construir na sua casa também uma hortinha, opa, isso é muito bom também. Por que isso é bom? Porque a pessoa ela vai estar interagindo
com a terra, vai estar interagindo com algo vivo, ela vai estar interagindo, ela vai estar tendo toda uma relação com aquele meio que ela está ali. E também tem crescido muito essa parte também. Então, a reflexão que a gente faz sobre isso é que, quando a gente trabalha essa parte do meio ambiente, que parte de nós, ela parte da sua própria casa. Então, quando eu tenho um jardim, quando eu tenho uma horta, quando eu tenho alguma coisa que eu possa cuidar, que eu possa interagir com ela, aí isso fica muito mais fácil de eu ir trabalhando e de eu ir desenvolvendo esses trabalhos e dessa percepção e desenvolvimento da sensibilidade em relação ao meio, né? Essa questão do meio ambiente. E aí aqui o nosso litoral ele é muito vasto em relação a isso, né? As trepadeiras vêm muito bem, os guacos, o maracujá, os chuchus, né? Então, são espécies que produzem muito bem, com o cuidado necessário, né? Então, sempre é bom ter em casa, né? As crianças interagir com isso, os idosos, né? É muito importante ter essa parte toda, né? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com essa parte toda voltada aqui para o meio ambiente, eu posso aqui trabalhar vários temas, né? E eu vou apresentar algumas coisas aqui para vocês. Volta o próximo slide. A famosa memória afetiva, né? Então, o meio ambiente, ele trabalha com a memória afetiva. Eu vou mostrar aqui para vocês um objeto. Para quem veio do interior, pode estar identificando esse objeto aqui, ó. Alguém pode dizer assim, isso é uma balança, né? Mas para nós lá que veio lá do interior, isso aqui é um famoso balancinho. O que é o balancinho? O balancinho, ele era aquela ferramenta que era o cavalo lá na frente e ele puxando o arado, para arar, então, o milho, o algodão, né, o soja. Hoje de manhã, quando eu estava separando lá o material para vir para cá, falei, pai, eu vou pegar esse material e vou levar lá para a Câmara para trabalhar com o pessoal lá, a questão do meio ambiente. Ele falou, mas o que isso tem a ver com o meio ambiente? Falei, pai, isso tem a ver porque eu vou mostrar para as pessoas que a memória afetiva tem tudo a ver com o meio ambiente. Então, nós trabalhamos no meio ambiente muito também a parte do memória afetiva, né? Então, para quem vem do interior, quando olha para algo como isso, as pessoas vão entender que a memória afetiva é aquilo que eu vivenciei ao longo do meu tempo, né? Ao longo da minha vida, né? Então, o meio ambiente parte muito disso, né? Para quem veio do interior. Eu posso pegar uma outra espécie e mostrar, né? Então, a memória afetiva através dessa espécie. Alguém na plateia aí diga o nome dessa espécie aqui. Isso, alguém disse lá, alecrim. Alecrim dourado, tem a musiquinha, tudo, né? Mas quando a gente trabalha por aí, Mário Braga, nas escolas, e a gente identifica o alecrim, algumas vezes as crianças dizem assim, o alecrim que tem lá na casa da minha avó. Opa, lá na casa da minha avó. Então, memória afetiva, né? Então, o alecrim, o capim-limão, o poejo, o hortelã, como é que eu trabalho essas memórias afetivas, né? Então, o meio ambiente tem muito a ver com isso, né? Quem de nós nunca tomou um chazinho por aí, talvez não de alecrim, mas de poejo, de hortelã? Então, memórias afetivas. O meio ambiente é isso. O meio ambiente, todo esse trabalho que é desenvolvido em relação ao meio ambiente, ele tem muito a ver com as memórias afetivas. Então, quer dizer, a minha relação com o meio. Se lembra que a gente trabalhou lá atrás a questão do saber fazer e do saber acontecer? Então, é isso. Se eu tenho uma boa relação com tudo isso que eu tive ao longo da minha história, quando eu falo de memória afetiva, eu estou falando disso aqui, ó, né? Eu estou falando da minha vivência, né? E aí eu volto a temas assim dos mais variados, né? Eu poderia pegar uma outra espécie, como essa daqui, e pedir para que você, aí em casa também, possa identificar que espécie seja essa. Se eu tivesse algum viveiro de espécies nativas por aí, provavelmente alguém já teria identificado. Mas como eu estou aqui num local que é mais difícil das pessoas identificar, porque a gente está num ambiente diferenciado, não que não tenha identificado, mas, enfim, fica mais difícil, eu estou falando de um araçá. O araçá é da família das goiabas, né? Por aí tem muitas pessoas que plantam o araçá na frente de casa, substituindo aí os sombreiros, os framboião, que são árvores muito grandes.
Então, uma espécie nativa boa da gente trabalhar aqui no nosso litoral. E aí eu poderia fazer aqui também um trabalho de reconhecimento através da própria sensibilidade, né? Através do próprio parte de reconhecer através do cheiro, através da textura, né? Essa espécie aqui, ó. Essa aqui é uma espécie de canela, é uma outra espécie da nossa canela aí da nossa mata. Então observe quanta coisa legal eu posso trabalhar através da memória afetiva, trazendo o meio ambiente. Mas assim, deixando o pessoal mais curioso também, olha aqui, ó. Quem nunca imaginou, né, tá lá na cozinha da vovó, trabalhando com algo como isso, né, desenvolvendo um trabalho voltado para essa parte assim. Então, quer dizer, o meio ambiente, quando ele parte de nós, ele parte muito das nossas experiências. Quando o Chico Minhoca está aqui falando dessas coisas, ele não está falando apenas de algo solto, eu estou falando daquilo que eu aprendi com meu avô, que eu aprendi com meu pai, que eu aprendi com minha mãe, que eu aprendi com as pessoas que ao longo do tempo contribuíram para a minha formação humana, pessoal e profissional. Então, observe, quando a gente fala de meio ambiente, eu estou falando do contexto, como um todo, né? Então, é nesse sentido que eu quero, então, partilhar essas experiências aqui com vocês. Eu tenho mais algumas coisas aqui na mesa que eu quero partilhar também, como dicas, né? Quando eu falei lá do solo, eu esqueci de duas coisas importantes aqui, e eu quero voltar a esse assunto para que a gente não esqueça esse ponto importante. Quando eu apresentei esse vaso, vocês estão vendo esse aparelho aqui, né? Esse aparelho, ele é um medidor de pH. Então, quer dizer, no nosso litoral, quando eu vou trabalhar com solo, quando eu vou desde uma árvore frutífera, nativa ou até mesmo uma outra espécie ornamental, como as flores, por exemplo, é importante que eu trabalhe o solo. Como eu faço essa correção do solo, como eu faço essa observação do solo? Eu faço ela através das experiências da análise de solo. O nosso solo no litoral é considerado um solo com um pH um pouco baixo ou ácido. Então, eu posso pôr bastante adubo, mas se eu não trabalhar bem a parte de solo, eu acabo muitas vezes não tendo um bom resultado. Então, eu posso corrigir o solo. E, para isso, então, eu posso utilizar o calcário, né? O calcário dolomítico, né, que faz aí um trabalho de correção de 1 ano no solo. Então, é importante a gente pensar nessas ações para tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, lá na sua horta, né, lá no seu jardim, quando você for fazer essa parte, né, de desenvolver a sua própria experiência do meio, né, do meio ambiente na sua casa, pense nessa estratégia de fazer uma boa correção de solo. Normalmente, aí 400 gramas de calcário pelo 1 metro quadrado, você corrige o solo e aí os nutrientes ficam disponíveis para que a gente possa, então, desenvolver e ter uma boa relação com esse meio de produção, né? Nós também fizemos uma outra experiência ao longo do tempo. Primeiro, lá no começo, nós fizemos um trabalho com os alunos da Ilha do Mel, falando um pouquinho das minhocas aí pelo litoral, né? Bem lá antigamente, né, Gislaine? Lá atrás a gente fez um trabalho bem legal sobre isso. Mas, ao longo do tempo, a gente foi desenvolvendo tantos outros trabalhos, com a Universidade Federal também fizemos esse outro trabalho aqui de uma minhoca aventureira pelo litoral do Paraná, fala de várias atividades legais, inclusive, nas imagens que apareceram, aqueles desenhos, são desenhos de alunos aqui de Matinhos que desenharam através da história, né, quando foram sendo trabalhadas nas escolas. E, mais recentemente, nós produzimos um trabalho de compostagem, vermicompostagem, técnicas e manejo. Nós usamos muito essa palavra técnicas e manejo. Qual é o sentido disso, né? Quando nós trabalhamos o meio ambiente, nós trabalhamos a parte técnica e a parte do manejo. Eu tenho o conhecimento técnico do saber, mas eu tenho a parte do manejo, que é do saber fazer, entenderam? Então, nós desenvolvemos isso para ensinar as pessoas também a produzir o seu próprio adubo em casa. Então, foi uma experiência que nós fizemos, que deu um resultado muito bom. Também tive a oportunidade, aqui em Matinhos, de fazer um trabalho com o professor Valentim, onde nós trabalhamos a parte do solo, né? Fizemos várias fotos de perfis de solo, porque quando eu vou trabalhar com o solo no litoral, é bom eu saber qual é o tipo de solo no local onde eu estou trabalhando, porque daí eu consigo saber o que fazer, que adubação utilizar, que espécies vai melhor naquele local, aquela coisa toda. Nós fizemos um trabalho muito bom também voltado para isso. E para você que quer saber também o que fazer lá com a parte
dos resíduos, né, que você produz lá na sua casa, lá, nós temos também esse livro, que é um testamento agrícola, que dá dica de como você trabalhar com a parte da compostagem, né? E eu gostaria, assim, de finalizar aqui a minha fala, Mário Braga, falando das minhocas, né? Eu, 13 anos, né, lidando com elas, e a gente fez umas experiências muito legais aqui pelo litoral, e as minhocas, ela tem um papel muito importante, né? Muito importante mesmo para essa parte aqui do solo, né? Eu posso corrigir o solo, eu posso produzir de várias maneiras, mas se eu não tenho um solo bem trabalhado, eu não tenho produção acima dele, e as minhocas fazem esse papel. Então, desde você amontoar as cascas de frutas e verduras, seja numa caixa, num latão, nesses formatos de composteiras normais, como também de você fazer um montão na beirada de um lote ou coisa parecida, com certeza elas vão estar presentes lá, né? As minhoquinhas presentes ali, elas vão desenvolver esse trabalho bem legal de trabalhar a parte nutricional do solo. Então, você que tem oportunidade, sempre deixe um espaço na sua casa para poder você trabalhar essa parte orgânica, porque hoje em dia os resíduos orgânicos ele ocupam um grande espaço, né, nas nossas lixeiras por aí. Então, se você consegue destinar isso, já é uma contribuição que você está fazendo para o meio ambiente. Não é porque eu trabalho nessa área que eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre isso porque sei que é algo muito importante diante de tudo aquilo que a gente desenvolveu nos últimos tempos, certo? Então, ao longo dessa nossa fala aqui, nós falamos de várias coisas assim, voltada para o meio ambiente, mas trazendo presente a sua contribuição, a sua realidade aí no seu meio, né, onde você vive, porque cada um de nós temos uma experiência e produzimos resíduos parecidos ou separados. E aí a maneira como eu vou fazer com ele é que você vai ter que dar esse destino para isso. Então eu deixo aqui a minha reflexão do ponto de vista do que eu estou fazendo para o meio ambiente, né? E aí, a partir daí, a gente pode pensar tantas e tantas outras definições voltadas para isso. Muito obrigado. Se distribuir.